Muito bem, muito boa tarde, amigo torcedor. Você que está acompanhando aí a programação da Terceira Via TV, a melhor grade de programação da TV por assinatura da região. Campos, Macaé, Rio das Ostras, a melhor imagem também em HD. E olha aí, técnico Dunga convoca 23 jogadores para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O Flamengo pronto para enfrentar o Corinthians. Presidente do Vasco diz que não aceita adiamento do jogo com o Corinthians por conta dos jogos eliminatórios da Copa do Mundo. Nós temos uma entrevista hoje também com o presidente do Campos, que na próxima segunda-feira estará completando 103 anos de existência com uma vasta programação. E ainda a participação do Cacau Borges, narrador da Record AM e também comunicador de todas as manhãs, e do Fernando Antônio, a gente falando sobre as coisas do nosso futebol e contando ainda casos ou causos, como gostam, interessantes do Rádio Esportivo de Campos. Mas vamos então às notícias. O técnico Dunga convocou 23 jogadores para as partidas com Argentina e Peru, valendo pelas eliminatórias do Mundial da Rússia. A novidade é a volta de Neymar entre os convocados, né? Ele cumpriu suspensão por 2 jogos impostos pela FIFA, com a saída de Lucas. Foram os seguintes os jogadores convocados e que tem também como novidade o Cássio, goleiro do Corinthians, né? Os goleiros Jefferson do Botafogo, Cássio do Corinthians e Alisson do Internacional. Laterais Danilo, Daniel Alves, Felipe Luiz e Marcelo. Os zagueiros Davi Luiz, Miranda, Marquinhos e Gil, esse também do Corinthians. Meio-campistas Luiz Gustavo, Fernandinho, Elias do Corinthians, Renato Augusto do Corinthians, Lucas Lima dos Santos, Kaká, William e Oscar. E os atacantes Neymar, Ricardo Oliveira, Hulk e Douglas Costa. E já vem confusão por aí. O Corinthians já entrou com pedido ontem mesmo na CBF para adiar o seu jogo com o Vasco da Gama, já que 4 titulares estarão a serviço da seleção. Cássio, né, o goleiro, Gil, zagueiro, Elias e Renato Augusto, além de a equipe jogar desfalcada, ter que jogar desfalcada desses atletas, está o campeonato na sua reta final. Embora o Corinthians tenha aí uma gordurinha à frente do Atlético Mineiro, que é o segundo colocado. Mas é que Eurico Miranda, sempre ele, já disse que não vai aceitar o adiamento do jogo com o Vasco da Gama, mudança de data, em função desses jogadores do Corinthians não poderem atuar, né? Pois é, então vamos ter mais polêmica aí. E ontem houve arbitral de clubes da Série A na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. E é o que tudo indica, a guerra tendo de um lado a dupla Flamengo e Fluminense, a dupla Fla-Flu, e do outro a própria federação, continua e tão cedo não vai acabar. Dos 4 grandes, além de Eurico, apenas o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, esteve presente. Ficou decidido na oportunidade que Flamengo e Fluminense se disputarem mesmo com as equipes B, o campeonato, priorizando o tal torneio da Liga Sul Minas Rio, eles vão receber cada um da TV a mesma cota destinada aos times pequenos. Quer dizer, mais confusão, mais polêmica, porque o Fluminense, por exemplo, já tem agendado a sua participação não só no torneio Sul Minas Rio, como também num torneio internacional que vai acontecer em gramados norte-americanos, com participações de equipes da Europa, né? Quer dizer, lá da Alemanha, também equipe da Itália, enfim, várias equipes do futebol, inclusive um da América Central. De modo que a situação é complicada. Até o início do ano, início dos campeonatos, vejam bem, o campeonato estadual da Série A
está confirmado para ter início dia 31 de janeiro. O da Série B, logo na primeira quinzena de fevereiro. Quer dizer, muita coisa pode acontecer até lá. Olha aí no basquete, o Macaé perdeu para o Flamengo na primeira rodada, primeiro jogo, né? Primeira partida das finais do estadual por 71-64. O jogo foi realizado no ginásio da Gávea, que tem o nome do ex-presidente Hélio Maurício. Foi um excelente presidente do Flamengo. O segundo jogo acontece no dia 29, às 8 horas da noite, no ginásio do Tênis Clube de Macaé, também conhecido como Ginásio Juquinha, né? Os ingressos estão sendo vendidos a preços populares para esse jogo e, como sempre, a torcida, ao contrário do que acontece com o futebol, no basquete, a torcida lota o ginásio Juquinha. É uma torcida que incentiva a equipe do começo ao fim e promete, evidentemente, a torcida do Macaé Basquete lotar mais uma vez o ginásio do Tênis Clube. Pois é, então a gente quer sabe dizer o seguinte: estão acontecendo, e agora, por esses dias, já está em começo, inclusive, os Jogos Indígenas Mundiais realizados em Palmas, capital do Tocantins, né? Várias tribos do mundo inteiro, né, participam deste evento. Antigamente a gente dizia, porque aquelas modalidades tradicionais, né, dos índios, né, arco e flecha, sempre carregando tora nas costas e tal. Isso acontece, mas também futebol masculino e até feminino. Participação, o evento é muito bem organizado, com as delegações de fora sendo muito bem recebidas, né? Índios aqui da América do Sul também, da Bolívia, índios do Peru, enfim, de todos esses países, inclusive de países da América do Norte, mexicanos, dos Estados Unidos, canadenses, de forma que é um evento que está sendo preparado, foi preparado com muito carinho pela administração, inclusive lá da própria prefeitura de Tocantins e prefeitura lá de Palmas, capital do Tocantins, e do próprio governo do estado do Tocantins, que é o estado mais novo do Brasil. Então, a gente torce mesmo para que o evento tenha um sucesso e está tendo uma repercussão muito grande, porque a crônica internacional, a crônica esportiva, né, vem dando cobertura, estão por lá equipes de reportagens de televisões, inclusive da TV japonesa, fazendo uma belíssima cobertura lá desses jogos, né, indígenas mundiais, lá em Palmas, na capital do Tocantins. Bom, e por aqui Noel Júnior, secretário de Esportes e Lazer de São Francisco, do Itabapuana, né? Lá de São Francisco, daquelas praias gostosas, né? De Santa Clara, de Guaxindiba, informando por e-mail que a final do campeonato de futebol acontece domingo, reunindo as equipes do União e do Santo Amaro. E entre os aspirantes, Valão Seco e Máquina. Máquina é uma localidade lá. A preliminar começa às 12 horas e 40 minutos, olha, sol terrível, hein? E os jogos serão realizados em Buena. Os ingressos no valor simbólico de R$ 5,00, estabelecidos, ele esclarece, pelos próprios clubes. E, gente, hoje, sexta-feira, último dia, chamado útil da semana, nós vamos mostrar, inclusive, algumas cenas inusitadas que aconteceram durante esta semana no esporte brasileiro. Eu chamo a atenção de vocês, selecionadas essas cenas pelo nosso Átila Leite, chamo a atenção para a briga generalizada num jogo do campeonato de Mato Grosso, jogo de profissionais, hein? Primeira divisão, reunindo o tradicional misto em outro time daquele estado. As cenas foram tragicômicas. É mole ou vocês querem mais? Daqui a pouco a gente conversa com o presidente do Campos Atlético Associação, presidente reeleito, que vai ser empossado segunda-feira, Márcio Reinaldo, né? Daqui a pouquinho a gente volta, segura aí, é pai e bola.